Essa aqui é a parte aula 2. Todos esses exercícios também são da 5ª edição do livro do Hibbeler, de Resistência dos Materiais. Esses exercícios agora são sobre ângulo de torção estaticamente indeterminados. Então, nessa primeira questão é a questão 5.45. Você tem esse eixo, é um eixo que tem esses torques externos, como está mostrado na figura, 400 Newton, 200, 500 e 300 Newton vezes metro. Ele diz que as extremidades são estriadas, tem engrenagens acopladas, o eixo é de aço A36, estão submetidas aos torques mostrados. Determinar o ângulo de torção da extremidade na extremidade B em relação à extremidade A, ou seja, de uma extremidade a outra do eixo. E ele diz que o eixo tem um diâmetro de 40 milímetros, ou seja, é um eixo maciço. Então, vamos começar a resolução. Então, os dados: diâmetro de 40 milímetros, o módulo de elasticidade, na verdade, o módulo de rigidez no cisalhamento é 75 gigapascal. Esse dado eu tirei da tabela lá no apêndice do livro. Ele pede o ângulo de torção. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os torques internos. Então, diagrama de corpo livre do eixo. Esse aqui é o diagrama de corpo livre do eixo. Diagrama de corpo livre do eixo. Coloca todos os torques externos. Então, para calcular o torque interno, a gente vai usar o método da seção. Eu vou começar a seção aqui da esquerda para a direita. Primeira seção entre A e C. Fiz o corte, coloco aqui o torque de 300 Newton vezes metro e coloco na parte interna o torque, que eu estou chamando de torque interno de AC. Estou colocando com essa orientação aqui. E aí eu vou usar a equação da estática somatória dos torques. Então, faço T, torque de AC menos 300, porque, né, tá na direção oposta, igual a 0. Torque de AC igual a 300 Newton vezes metro. Quando eu faço isso aqui, eu vou usar a regra da mão direita. Coloca os dedos no sentido, os 4 dedos no sentido da seta, e o polegar, quando você fizer isso, o polegar da sua mão direita vai entrar aqui na seção. Qual seção, professora? Esse aqui. Ó, essa seção interna. Então, se o polegar está entrando na seção, a convenção diz que é negativo. Então, esse torque aqui é negativo. Agora, vamos lá. Próxima seção. Esquece esse corte aqui, agora esse corte. Aí você vai ter 2 pedaços. Ou esse pedaço todo, ou esse aqui, ó. Eu peguei esse pedaço aqui da esquerda, separei aqui, ó. Aí coloquei 300, esse 300 aqui, lá na extremidade A. Coloquei aqui no ponto C 500, ó. E nessa seção entre C e D, eu coloquei nesse sentido aqui, ó, original, esse que tá cortadinho, foi esse sentido que eu considerei inicialmente, torque de CD. Então, eu fiz torque de CD mais 500 menos 300, igual a 0. Fazendo essa continha, você vai ter que torque de CD é igual a menos 200 Newton vezes metros. Aí você está vendo esse menos? Esse menos está dizendo que essa orientação que eu supunha aqui inicialmente, né, não é ela, não é assim. Por isso que eu cortei aqui e coloquei essa nova orientação do torque CD, né, modificando. Quando eu faço essa modificação, agora sim eu venho com a minha mão direita e faço a regra da mão direita. O que você vai perceber? Colocando os dedos, 4 dedos da mão no sentido da seta, da ponta da seta, o seu polegar vai sair dessa seção. E aí você tem que o torque aqui é positivo e não negativo, positivo.
Esse negativo aqui, ó, vai indicar só a orientação do torque, se é correta ou não, com base na suposição inicial. Agora a gente vai para o último trecho, ou a última seção, que é essa daqui, que você pode pegar todo esse lado esquerdo ou simplesmente esse último trechozinho aqui, que foi o que eu fiz. Eu peguei esse último trecho, aí coloquei aqui no ponto B 400 Newton vezes metro e coloquei aqui o torque interno no trecho BD. Uso novamente a estática, torque de BD menos 400 igual a zero, torque de BD igual a 400 Newton vezes metro. Como deu positivo, quer dizer que a orientação que eu coloquei é a correta. Pego a minha mão direita, faço a regra da mão, aplico a regra da mão direita e tenho que o torque BD é positivo. Pronto. De posse dessas informações, agora a gente vai calcular o ângulo da torção. Lembrando que para calcular o ângulo de torção, eu vou precisar do momento de inércia polar. Então, você faz a continha aqui do momento de inércia polar. Você tem J igual a π sobre 2, 20. 20 por quê? Porque o C é 20, esse aqui é o diâmetro. Para você colocar aqui é C, é raio. Então, 20 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta. Dá 2,251 vezes 10 a menos 6 vezes 10 à quarta. Agora, vamos substituir aqui na equação. Perceba, se eu quero o ângulo de torção da extremidade A com relação à extremidade B, eu vou fazer da extremidade A até a C, da C até a D e de D até a B. E vou somar cada um desses trechos. Por que eu faço isso? Porque cada um deles tem torques diferentes, comprimentos também diferentes. Então, o ângulo de torção em cada um desses trechos vai modificar, embora seja o mesmo diâmetro do eixo e o mesmo material, os torques internos estão variando e os comprimentos também. Logo, o ângulo de torção vai variar. Por isso que eu vou somar esses três trechos. E aí que está a equação do ângulo de torção para esse eixo. Então, ângulo de torção AB é igual a torque de AC, que é o primeiro trecho, trecho AC, comprimento de AC JG. Do mesmo jeito, você vai fazer para o trecho CD, que é o torque CD, comprimento LCD e JG. Ó, o JG se repete neste caso, porque tem o mesmo diâmetro e o mesmo módulo de rigidez no cisalhamento. Torque de BD e o comprimento. Lembrando que os comprimentos são esses aqui, foram dados aqui nas figuras. Na figura. Você vai só agora substituir os valores. Outra observação importante é que quando você for colocar os torques, tá? Você tem que olhar para esse, olha só, para esse sinal que você colocou aqui como referência a partir da sua análise pela regra da mão direita. Logo, o torque AC é menos 300 vezes o comprimento, ó, aqui está em milímetros, coloque em metros 0,3. Mais, torque de CD é mais mesmo? Tá aqui, ó, mais, positivo. 200, tá vendo? Não é esse menos 200, é mais 200. Vezes 0,4, que é esse comprimento. E mais o torque de BD, que também é positivo, 400 vezes 0,5, esse comprimento aqui. Dividido por quem? Por J, que é esse valor que nós acabamos de calcular, vezes 75 vezes 10 a nona, que é esse valor aqui. Faz essa continha, você encontra que o ângulo de A com relação a B igual a 0,01 radianos. Essa resposta aqui
sempre ela é dada em radianos. Você pode transformar radianos para graus a partir daqui, mas quando você resolve, a resposta é em radianos. Do mesmo jeito que se você tiver que entrar com o valor aqui, você tem que entrar com o valor em radianos. Se for dado o valor em ângulo, você tem que transformar para radianos para poder colocar na equação. Próxima questão, 5,48. Então, aqui você tem esse eixo, é um eixozinho que tem essas engrenagens acopladas, ele é de aço inoxidável ASTM 304. E ele pede para determinar o ângulo de torção também da extremidade A com relação à extremidade B. Que ele diz que esse eixo tem 1,5 polegadas. Então, é uma questão igual a que a gente, muito parecida que a gente acabou de fazer. Então, só para você treinar essa coisa de calcular o momento interno, o torque interno, e fazer a regra da mão direita e aplicar na equação de ângulo de torção. Então, você tem aqui, ó, o diagrama de corpo livre, colocando aqui, ó, o diâmetro 1,5 e o módulo de rigidez agora, né, em libra polegada ao quadrado, KS daqui. Diagrama de corpo livre, eu tenho 1.500, 2.100, 600. Torque interno, e o torque interno. Primeira seção. Primeira seção você vem com 1.500, torque que TAC, faz TAC menos 1.500 igual a zero, torque de AC igual a 1.500. Por que tá 1.800, professora? Porque aqui é libra vezes pé, ó, tá vendo que é tudo libra vezes pé? Eu multipliquei por 12 para dar 1.800 libra vezes polegada. Ok? Aí, você vem para cá e faz a última seção aqui, ó. Você pode pegar esse trecho todo ou só esse aqui, esse pedacinho aqui direito, lá do lado direito. Foi esse que eu fiz. 600 e o torque no trecho BC. Aqui eu faço torque de BC menos 600 igual a zero, torque de BC igual a 600 libra vezes pé. Multiplica por 12 para transformar em libra vezes polegada. Lembrando aqui, ó, voltando aqui, nesse torque interno, regra da mão direita, porque que é negativo? Regra da mão direita. Se você fizer aí, você vai ver, seguindo a setinha, o polegar vai entrar nessa seção aqui, ó, que é a interna. E aqui, o polegar saindo da seção é positivo. É sempre bom colocar bem claro, para você não esquecer que esse torque é negativo aqui. Momento de inércia, se aqui é 1,5 polegadas, o diâmetro, o raio é 0,75, né? Fazendo aqui o J, para momento de inércia polar de um eixo maciço, você tem que o J é 0,497. Agora, o ângulo de torção, também aqui você vai de A até B, você tem que somar os trechos de A até C e de C até B. Tá aqui a equação completa, do ângulo da torção. Lembrando que esse eixo também, o J e o G, por coincidência, são os mesmos, tá? Mas nem sempre vai ser assim, pode ser que mude. Se o diâmetro mudar de um trecho para o outro, vai mudar o J. E se o material mudar de um trecho para o outro, vai mudar o G. Bom, aqui, então, o alerta é para você colocar o sinal correto dos torques. Então, o torque de AC é menos 18.000. O comprimento de AC, tá vendo aqui, de A até C é 3 pés, então é 3 vezes 12, por isso que esse 12 está aqui. Mais 72, 3 vezes 12, dividido por J e G. Fazendo essa continha, você tem que o ângulo de torção é menos 0,075. Esse menos, gente, é só orientação. Também, se você pegar ali no ponto A, se ele é negativo, quer dizer que o seu polegar vai entrar na seção e ele vai girar, né, no sentido... Estou pegando como referência aqui o ponto A. Ó. Coloca o polegar aqui entrando, porque como é negativo, o polegar vai entrar.
Então, polegar entrando, o sentido de rotação do eixo vai ficar no sentido de rotação desses 1.500 aqui, ó, nessa orientação. O ângulo. Então, próxima questão é 5,51. Aqui, ó, o eixo está conectado a um motor biapoiado em A e B mancais. Então, eu tenho um motor de 40 HP. Esse eixo é de aço inoxidável e ele gira a 20 Hz. O eixo apoia-se em mancais sem atrito, em A e B, permitindo rotação livre. As engrenagens C e D, elas estão presas, elas consomem 25 HP e D 15 HP. Determine o diâmetro do eixo. Se a tensão de cisalha 8 KSI e o ângulo de torção admissível C igual entre C e D, ó, nesse trechinho, foi de 0,2 graus. Então, ele dá duas condições de contorno aqui, ou seja, dois limites, que para você encontrar o diâmetro, ele tem que favorecer a tensão admissível e também tem que favorecer esse outro limite, que é o ângulo de torção de 0,2 graus. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é determinar os torques que estão acontecendo na engrenagem C e na engrenagem D e o torque total, porque só foi dado potência e velocidade de rotação. Então, para calcular os torques, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as potências que estão todas em HP, vamos colocar para libra vezes polegada por segundo. Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores, um detalhe. Então, 40, que é a potência do motor total, vezes 550 vezes 12. Por que 550 e por que 12? Quando eu multiplico por 550, eu transformo de HP para libra vezes pé por segundo. Aí, quando eu multiplico por 12, eu pego esse pé e multiplico e transformo em polegada. Aí fica libra vezes polegada por segundo. Por isso que eu vou fazer essa multiplicação em todas, ó, 550 vezes 12. Tenho agora, então, as potências de cada uma das engrenagens e do motor. Agora, para transformar isso aqui em torque, lembrando que potência é igual a torque vezes velocidade angular, ou potência é igual a torque vezes 2πf. Como foi dada a frequência, que é 20 Hz, eu tenho que torque é potência dividido pela frequência, 2πf. Então, 2πf, a frequência total aqui, 20 Hz. Então, eu tenho que o torque do motor, fornecido pelo motor na saída, é 2.100 libras vezes polegada. Agora, o torque em cada uma dessas engrenagens é só fazer para cada uma 165.000 multiplicado por 2πf, porque a frequência é a mesma. A rotação, o eixo está na mesma rotação. Então, eu faço tudo isso aqui, essas duas potências dividido por 2πf. E eu tenho 1.313 libras no torque da engrenagem C, e no torque da engrenagem D eu tenho 787 libras vezes polegadas. Se você somar as duas, tem que dar igual ao torque do motor, porque elas estão em equilíbrio. Aí eu coloquei aqui um diagrama de corpo livre. Torque do motor, 1.313, torque da engrenagem C, e o torque da engrenagem D, 787 libras. Se você somar essa com essa, tem que ser igual a essa, por isso que elas estão em orientações diferentes. E aqui são os comprimentos que foi dado: 10 polegadas, 8 polegadas e 6 polegadas. Aqui é o trecho entre C e D, que vai ser o nosso foco. Por quê? Porque entre o trecho C e D, ele deu também um parâmetro de ângulo admissível. O eixo não tem um ângulo admissível, mas no trecho C dele tem um limite. Então, a gente vai fazer somente para o trecho CD. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o ângulo
o ângulo não, o torque interno no trecho CD. Logo, o que eu vou fazer? Método da seção. Faço uma seção aqui, ó. E aí você pode, a partir dessa seção, ou escolher esse trecho do lado esquerdo, que tem 2 torques, ou esse trecho aqui que já está pronto, que é o trecho do lado direito, que foi ele que eu escolhi, ó. Coloquei aqui o torque 787, o torque interno de CD. Faz torque interno menos 787, então torque interno igual a 787. Se você perceber, é um torque aqui, é positivo. A gente vai usar primeiro a equação da tensão admissível. Na tensão admissível, o que é que eu tenho? Torque de CD vezes C sobre J. Essa aqui é a equação da torção. Cisalhamento sobre... Eu estou procurando o quê, gente? Estou querendo determinar o diâmetro admissível. Então, para determinar o diâmetro admissível, eu preciso encontrar o raio. Como aqui é um eixo maciço, o J é igual a π sobre 2 vezes C a quarta. Então, isso aqui, ó, já é a equação pronta. Vocês viram isso na aula anterior. Então, aqui, agora, eu vou substituir pela tensão admissível, que é 8.000 KSI, dividido por 787, 2 vezes π. Fazendo aqui e arrumando para deixar o C em evidência, eu tenho essa equação aqui que resolvida, eu tenho que C igual a 0,397 polegadas. Guarda essa informação. Agora eu vou verificar para o ângulo admissível. Lembre que ele disse que o ângulo admissível entre C e D é 0,2 graus. E eu disse para vocês que essa equação, vocês têm que entrar com o valor em radianos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar de 0,2 graus para radianos, que é igual a 3,5 vezes 10 a menos 3 radianos. Então, esse valor aqui, você vai entrar aqui, ó, na equação do ângulo. Coloca aqui o valor de zero, de 3,5 vezes 10 a menos 3, o torque, que é o 787, o comprimento, que é 8, o J, que é o que eu estou procurando, ó, tá aqui o J, e o G, que é 11,10 a sexta, tá aqui, ó, 11 vezes 10 a sexta. É 10 a sexta, porque aqui é 10 a terceira e aqui é KSI, o K é vezes 10 a terceira. Então, J é igual, né, você faz aqui, ó, calcula esse valorzinho, enquanto que o J é 0,163 polegadas. Mas, professora, eu não quero o J, eu quero quem? O C. Então, π sobre 2C a quarta, igual a esse valor de 0,163. Multiplica esse valor por 2 e divide por π, tira a raiz quarta e você encontra que o C é igual a 0,567 polegadas. Importante, agora é a avaliação. Você calculou 2 Cs. A pergunta é, qual que você vai construir seu eixo? Você vai construir seu eixo com um raio de 0,397 polegadas ou um raio de 567 polegadas? Então, o que é que você tem que avaliar? Você avalia que, para que esse eixo resista e não falhe com um ângulo de torção maior do que o que ele suporta, ó, então ele tem que ter um diâmetro de 0,567 no mínimo. Mais do que isso, o que ele suporta. Quer dizer que se eu colocar um eixo de 0,397 é menor do que 0,5, então ele falharia para o ângulo de torção. Ele não falharia para a tensão admissível, mas falharia do ângulo de torção. Agora, se eu escolho um diâmetro de 0,567 ou maior, né, que seria o admissível, o controle 0,567, tudo bem, porque ele não vai falhar para a tensão admissível e também não vai falhar para o ângulo de torção, beleza?
Logo, escolhendo esse aqui como raio admissível, multiplica por 2, eu tenho um diâmetro admissível, mínimo admissível, de 1,134 polegadas. Diante dessa informação, só verificar aqui. Diante dessa informação, o que é que eu tenho? Já escolhi o diâmetro. Aí ele faz aqui no trecho entre... ele faz aqui, eu fiz aqui também, embora a questão não peça, eu fiz para verificar entre o motor e o C aqui, ó. Fiz aqui. Eu fiz também considerando que o ângulo também seria máximo de 0,2 graus. Para verificar se eu, por exemplo, ocorreria falha nesse trecho, já que esse trecho é o que tem o maior torque, né? O maior torque interno vai ocorrer exatamente entre o trecho do motor e o ponto C aqui, ó. Então, pegando lá agora uma seção entre o motor e o ponto C, você tem que o torque interno é 2.000, o torque do motor é 2.100, ok, já calculamos. E aqui eu coloquei o torque interno no trecho entre o motor e o ponto C. Fazendo o somatório dos torques, eu tenho então que o torque interno é de 2.100 libras, ok. Agora nós vamos proceder do mesmo jeito que fizemos aqui, só que vamos mudar o torque, ok? Mudando o torque, ok, nós temos que, com o torque maior, substituindo aqui, ó, só aqui, você substitui por 2.100, você vai ter que o raio, ó, passou de 0,397 para um raio maior, de 0,55 polegadas. Você faz essa mesma análise aqui para esse outro trecho, só substituindo aqui na equação. Aí aqui você vai substituir 2.100 e vai colocar também o comprimento. O comprimento desse trecho que é 10 polegadas, 10. As duas alterações que você vai fazer. Aí você encontra um outro J. O J para essa seção é 0,545. J admissível. O eixo também é π sobre 2C a quarta. E você encontra que o C aqui, nessas condições, com esse torque, esse comprimento, tem que ser no mínimo 0,767 polegadas. O que você percebe fazendo a mesma análise? Que você, neste caso, teria que escolher esse raio. E o diâmetro seria 1,534 polegadas. Quero que você entenda o seguinte, que se você tivesse feito a análise só nesse trecho, e esse segundo trecho tivesse essas condições, e você não tivesse feito essa análise, esse eixo vai falhar com esse diâmetro, ele vai falhar entre o motor e o ponto C. Porque se você levar em consideração que o ângulo admissível ali também é 0,02 polegadas, esse aqui é o trecho mais crítico, né? Então, você perceba que, na verdade, o raio não tinha que ser só 0,567, e sim 0,767, maior do que isso, no mínimo isso, né? Ok? Essa é uma questão que fica mais completa com esse entendimento. Bom, no exercício 5.53, você tem aqui um eixo de aço, assim, o motor que está ligado a um gerador G por esse eixo. Esse eixo tem 2 metros, tem um diâmetro externo de 40 milímetros, o motor faz girar o eixo a 80 radianos por segundo e produz uma potência de 32 quilowatts. Ele pede para você determinar a espessura desse eixo, dá a tensão admissível e também diz que ele não pode
ter uma torção, um ângulo de torção maior que 0,05 radianos. Isso é importante. Então, ele também dá aqui, ó, 2 limites para você seguir. Então, a gente vai proceder do jeito que a gente fez essa questão anterior. Só que agora ele quer a espessura do tubo. Como ele quer a espessura do tubo, quer dizer que a seção transversal é tubular, então o J também aí é diferente. Então, nós vamos calcular o J para as duas situações e depois calcular o C interno para as duas situações e então escolher esse C interno para depois determinar qual seria a espessura admissível. Então, antes de tudo, foi dada potência, 32 kW, e foi dada a velocidade angular. Tranquilo, porque potência igual a torque vezes velocidade angular. Como a velocidade angular já está em radianos por segundo e a potência já está em watts, fica muito fácil. Você só faz 32 mil, né, porque é quilowatts, então 32 mil dividido por 80, dá 400 newton vezes o metro torque produzido na saída do motor. Agora nós vamos utilizar aqui a tensão de cisalhamento, a equação da torção, o torque de 400, o C externo foi dado, o diâmetro é 40, então o C é 20. É isso que eu coloco aqui. E o J tá aqui, ó, já passei, já troquei de lugar, o J com a tensão admissível, colocando aqui a tensão admissível de 140 vezes 10 a sexta, que foi dado. Fazendo esse cálculozinho, eu tenho que o J é 0,057 vezes 10 a menos 6, menos a quarta. De posse desse valor, você sabe que o eixo é tubular, então aqui é a equaçãozinha, ó, do eixo tubular. Π sobre 2, C externo a quarta, menos C interno a quarta. Foi dado C externo? Sim, 20 milímetros. Tá aqui, ó, substituir. Menos C interno a quarta. Esse valor de 0,57 foi que a gente calculou aqui, ó. Multiplica por 2, divide por π, que é esse valor, multiplica por 2, divide por π, dá isso aqui, 0,036. E agora, para determinar o C interno, olha só, essa continha aqui, você encontra que o C interno é igual a 18,7 milímetros. Se você considerar esse 18,7 milímetros e calcular aqui a espessura do tubo, você tem que a espessura aqui vai ser 20 menos 18,7, tá? 1,3 milímetros. Guarda aqui a informação. Agora eu vou verificar para o ângulo de torção. A equação do ângulo de torção, o torque 400, o L 2. O ângulo de torção, ó, vou trocar aqui, ó. A posição do J, vou botar o J aqui e botar o ângulo de torção para cá. Coloquei aqui o valor do ângulo de torção 0,05 radianos. Eu posso entrar com o valor logo direto, porque já está em radianos. E coloco aqui o valor do G, 75 vezes 10 a nona. Faz essa continha e encontra aqui esse J, ó. 0,213. Quem é o J? Tá aqui a equação. C externo, ok. Faz todo aquele arranjo. Encontra que o C interno aqui é 12,4 milímetros. C interno é menor. Se o C interno é menor do que aqui exigido, quer dizer que a espessura vai ser maior. Então, a espessura exigida para a tensão, para o ângulo admissível, é 7,6 milímetros no mínimo. Então, essa espessura, no mínimo, tem que ser 7,6 milímetros. Logo, se eu colocar uma espessura menor nesse tubo, ele vai falhar pelo ângulo de torção. Ele vai suportar o cisalhamento, mas não vai suportar a torção, o ângulo. Logo, eu tenho que colocar uma espessura de, no mínimo, 7,6 milímetros. Se eu comprar 7 mil milímetros, professora, serve? Não, não serve. Tem que ser ou 7,7, 7,6 para cima.
entre 7,5 e 8, escolha 8. Próxima questão, 5,83. É a questão onde você tem esse eixo, agora é estaticamente indeterminado esse problema. Você tem um eixo engastado aqui em duas extremidades, ele tem diâmetro entre A e C 1 polegada, entre B e C 2 polegadas, tem um torque aplicado aqui no ponto D. Supondo que ele esteja fixo, determine a intensidade do torque aplicado, lembrando, considerando que a reação aqui no ponto A é 50 libras vezes pé. Aqui os comprimentos, e vamos para a questão. Ok. Torque A, 50 libras pé. Diâmetro de AC, 1 polegada, diâmetro de CD, 2 polegadas. G, 11 vezes 10 a terceira KSI, e que é o torque que está sendo aplicado no ponto D. Primeira coisa, o diagrama de corpo livre, tá aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó, torque T, e considerei o TA para aquele lado e o TB ali também, nessa orientação. Ok? Faço agora o somatório dos torques. Quando eu faço o somatório dos torques, eu digo que TA mais TB é igual a T. Então, colocando T em evidência, eu digo que T é igual a, como TA é 600 por quê? Porque aqui foi dada 50 libras vezes pé. Eu já multipliquei por 12 para transformar em libra vezes polegada. Então, por isso que eu coloquei 600 aqui. Então, fica TA mais TB. TA é 600 e TB eu não sei. Você percebe que nenhuma outra equação da estática vai resolver isso aqui, então esse problema é estaticamente indeterminado. Eu preciso de uma condição de compatibilidade, que antes disso, partir para a condição de compatibilidade, eu vou calcular os torques internos. Para calcular o torque interno no trecho, perceba que esse eixo, ele vai ter 3 seções de ângulo. Por quê? Porque o ângulo vai variar de A até C e de C até D. De A até C, porque eu tenho um torque interno, tem um diâmetro, e quando for de C até D, o diâmetro vai mudar, então o J muda, embora seja o mesmo torque interno. Então, o torque interno de A até C e de C até D é o mesmo, tá? Então, olha só. Então, aqui eu só preciso de 2 seções para calcular o torque interno. Primeira seção aqui, ó. Coloquei 600, botei 50 aqui vezes 12, ó, 600. Então, 600 para lá e para cá, torque de AD, o trecho de A até D. Então, torque de A até D menos 600 igual a zero, torque de A até D igual a 600. Regra da mão direita para determinar esse positivo aqui, ó. Polegar saindo da seção. Agora eu vou para a segunda seção, pego esse trecho aqui, ó, de TB, coloco TB menos TBD, que é esse trechinho aqui. Faço somatório, encontro que o torque interno TBD é igual ao torque de reação TB. Positivo ou negativo, se você colocar, fizer a regra da mão direita, ó, como você, essa orientação aqui que eu dei para o TB, o TBD aqui interno está no sentido contrário e é negativo, polegar entrando na seção. Próximo ponto, vamos calcular o momento de inércia polar. Como esse eixo, ele é maciço nos dois trechos, você vai calcular primeiro o trecho aqui, que, que tem um raio que vai de A até C. Então, torque de A até C até aqui. Então, π sobre 2, de A até C é 1 polegada, o C igual a meia polegada. No ponto de C, no raio de C até B, eu tenho um momento de inércia. Se aqui é 2 polegadas, é 1. O C é igual a 1. Então, eu tenho que o momento de inércia nesse trecho de C até B, 1,57.
Guarda essa informação, agora eu vou para a condição de compatibilidade. A condição de compatibilidade é aquela informação extra que eu preciso para resolver um problema estaticamente indeterminado. Para gerar agora uma outra equação que envolva os toques e me dê uma outra equação, porque eu tenho duas incógnitas e só tenho uma equação. Eu preciso de outra equação. Isso que é importante, ó. Primeira coisa que análise que você vai fazer é que se isso aqui está estático, está fixo nessa parede e nessa parede. Eu estou tentando girar, mas a parede está impedindo, quer dizer que o ângulo de torção dessa extremidade A com relação à extremidade B é igual a zero. Ele não está permitindo essa rotação. Mas analisando esse ângulo de torção de A até B, você vê que esse eixo é dividido em vários ângulos de torção. Ou seja, o ângulo de torção de A até C, mais o ângulo de torção de C até D, mais o ângulo de torção de D até B. Isso é que é igual a zero. Agora, nós vamos substituir cada um dos valores, né? Aqui, colocando as equações dos torques de A até C, eu tenho o torque de AD, que é o torque de AD, porque foi o torque aqui que a gente viu, que é do trecho de A até D. O comprimento é só de A até C, porque o ângulo de torção vai variar de A até C, embora o torque no trecho AC seja igual ao torque do trecho CD. É o mesmo torque. Dividido por J de AC vezes G. A única coisa que não vai variar aqui é o G, porque são dois trechos são do mesmo material. Mas o torque de A até, agora é de CD, de C até D, o torque é o mesmo de AD, ó. Mesmo torque. Então, daqui. O comprimento é diferente, é só esse comprimento, ó, de C até D. J também é diferente, é só de C até D, é diferente desse aqui, porque o J, o diâmetro aqui, ó, mudou. Então, o J é esse aqui, ó, 1,57. Agora, no último trecho, de D até B, você tem que o torque interno é BD, vezes L, que é o comprimento, vezes J, que é esse aqui, G. Agora, vamos substituir os valores prestando atenção nesses sinais de positivo e negativo. O torque de AD é positivo 600, o comprimento é 3 vezes 12, ó, 3 pés. Multiplica por 12 para transformar em polegada. O JC é esse primeiro, que é o diâmetro menor, e o G tá aqui, é o mesmo. Torque de AD também, ó, que é igual, 600 positivo, 1,5, tá aqui, ó, pedaço, 1,5 vezes 12, transforma em polegadas. 1,57, porque o diâmetro aqui é diferente, o J é diferente, é J de CB, 157. E o G é igual. O torque de BD, ó, se você olhar para cá, ele é negativo, então você bota menos TB, porque você não sabe o valor de TB, é isso que você está procurando. Menos TB vezes 2 vezes 12, por causa desse trecho, dividido por 1,57, esse valor, sobre G. O que você percebe? Isso tudo tem que ser igual a zero. Você percebe que o G vai embora, aqui. Vamos calcular aqui esses valores, 600 vezes 3 vezes 12, dividido por 0,098, dá isso aqui, ó. 220,4 vezes 10 a 3. Somando com isso aqui também, ó, 600 vezes 1,5 vezes 12, dividido por 157, dá esse valor, menos TB vezes esse aqui, ó, 2,12, dividido por 157, dá 15,28. Agora a gente vai fazer um arranjozinho, ó, pega isso aqui e bota para o outro lado e soma esses dois, e depois dessa soma eu divido por 15,28. Aí eu tenho aqui, ó, o valor do torque TB igual a 14.874,3 libra vezes polegada. Se eu tenho torque de TB, eu venho e substituo aqui, ó,
na equação 1. Quando eu substituo na equação 1, eu tenho que o torque que vai ser aplicado aqui em D é, na verdade, 15.474,3 libra vezes polegada. Ou, transformando isso para libra-pé, 1.289,5 libra-pé. E ainda pode colocar isso aqui em kip, que é 1,29 quilolibra. Kip vezes pé. Ok? Próxima questão também é um problema estaticamente indeterminado, é o 5,87. Então, esse é um eixo de aço. Na seção AB, o eixo é constituído por uma seção AB, de A até B é maciço. Agora, tem um segmento de B até C que é tubular, tem um núcleo de latão. Supondo que ele esteja preso no apoio rígido em A, aqui, ó, fixado aqui, e seja aplicado um torque aqui, ó, de 50 libra-pé em C. Determine o ângulo de torção que ocorre em C e calcule o cisalhamento máximo e a deformação por cisalhamento máximo no latão e no aço. Então, tá aqui o G do aço e o G do latão. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar os dados aqui da questão, que são o G do aço e o G do latão. O núcleo de latão tem um raio, isso aqui foi dado aqui na figura. O raio do latão é 0,5 polegada. E o raio externo, que é o raio interno da parte tubular, né? E o raio externo da parte tubular é 1 polegada. Então, só colocando aqui. Núcleo de latão é maciço, é 0,5 polegadas. O tubo de aço tem um raio externo de 1 polegada e o raio interno de meia polegada. Vamos logo calcular o momento de inércia polar para o latão, que é maciço. Então, tá aqui a equação, ó, da 0,098. Vou calcular logo para a parte tubular, ó, que é aço também, aqui é aço, aqui é latão. Parte tubular é de aço. O aço, se você prestar atenção, ele tem uma parte que é tubular e uma parte que é maciça. Nessa parte maciça, de A até B, você calcula o J também, ó, que é o J de AB. J de AB é P sobre 2, o raio é o raio máximo, que é o externo, né? Só que é maciço, 1,57. Então, de AB e no trecho AC, que esse aqui é o aço, né? Esses dois aqui são do aço, só que aqui é a parte maciça e isso aqui é a parte tubular. Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo, primeiro, o ângulo de torção aqui no ponto C. Depois ele quer também o cisalhamento máximo aqui, nessa parte tubular, e a deformação máxima. Então, para calcular isso tudo, eu preciso fazer uma análise aqui do torque. Foi dado aqui um torque de 50 libra vezes pé, ó, já transformei aqui para libra vezes polegada, multiplicando por 12. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho um torque aplicado, lá eu tenho a reação no apoio A, também 600 libras. A análise que você vai fazer aqui é que no trecho BC, né, vou analisar primeiro o trecho BC. No trecho BC, o que é que eu tenho? Eu tenho que o torque do latão mais o torque do aço é igual a 600 libras, ou seja, esses 600 libras, uma parte está sendo suportada pelo tubo de aço e uma parte vai ser suportada pelo núcleo de latão. Então, eu posso dizer que o torque do latão mais o torque no aço tem que ser igual a 600 libras vezes polegada. Então, essa é a nossa primeira equação de equilíbrio. Só tem ela. Então, por isso que é um problema estaticamente indeterminado. Agora eu vou analisar o trecho BC com relação à condição de compatibilidade, porque para eu determinar
o torque no aço e no latão, eu preciso fazer essa avaliação dessa parte como estaticamente indeterminado. E aí eu percebo que quando eu girar com esse torque de 600, como o latão está fixo no aço, eles vão torcer juntos. Então, o ângulo de torção do aço tem que ser igual ao ângulo de torção do latão. Quando eu faço essa análise, aí eu coloco aqui as equações da torção, então torque do aço vezes o comprimento desse trecho ABC, dividido por J no aço e o módulo de elasticidade do aço. E para o latão, é o torque no latão, que é diferente do torque do aço, o comprimento, que é o mesmo, porque é o comprimento BC. J é diferente, porque o latão é maciço e o aço é tubular. E o J, porque são materiais diferentes. Agora eu vou substituir, vou dar uma ajeitadinha, colocar em função do torque do aço, passa esse JA e esse GA para cá, e eu tenho isso aqui. Agora eu só faço as substituições. O JA a gente já calculou, 1,473. O G do aço está aqui, 11,5, dividido pelo J, 0,098, e o G do latão. Pronto. Faz essa continha, aí você tem esse valor aqui. Ó. Torque do A é igual a 30 vezes 87 torque do latão. Essa aqui é a nossa segunda equação. Então, eu tenho a primeira equação, a segunda equação, e eu vou substituir a segunda na primeira aqui, dessa forma. E aí eu tenho o valor do torque do latão aqui, que é 18,83 libra vezes polegada. Substituindo esse valor na primeira equação, eu tenho que o torque no aço, nesse trecho, é 581,3 libra vezes polegada. Beleza. Pronto. Tenho então o torque do latão e o torque no aço. E agora eu vou calcular o ângulo de torção. Interessante que vocês saibam que se o ângulo de torção do aço é igual ao ângulo de torção do latão, em qualquer um que eu substituir esses valores, eu vou ter o mesmo valor do ângulo. Então, olha só, para eu calcular o ângulo de torção em C, o ângulo de torção é com relação a A, né? Obviamente, se eu quero o ângulo de torção em C, eu estou calculando o ângulo com relação a outra extremidade. Então, eu vou calcular, vou ter que somar a variação angular do trecho de A até B, mais a variação angular do trecho de B até C. No trecho de B até C, que é a parte que é estaticamente indeterminada, que nós já calculamos aqui, ó, eu estou substituindo, considerando a parte de aço. 581, 2 vezes 12, J é do aço e 11 é o módulo de cisalhamento. Professora, se eu quisesse substituir aqui pelo do latão, pode? Pode, só que você ia colocar 18,83, comprimento é o mesmo, 2,12, o J você tem que colocar 0,098 e o G tem que ser 5,6 vezes 10 a sexta. Vai dar o mesmo valor de ângulo de CB. Por quê? Porque eles são iguais, ó. Ok? Mais o trecho de AB. O trecho de AB é esse trecho aqui, ó, onde o torque é esse torque de 600 libras vezes polegada, 600. O comprimento é 3 pés, que é 3 vezes 12. O J é esse aqui, ó, que nós calculamos, que é do aço, da parte maciça. E o G, já que é de aço, é esse valor. Multiplica tudo, multiplica, divide, soma. Aqui, ó, tem um ângulo que é igual a 0,00219 radianos, né? Muito pequeno. Agora ele pede a tensão de cisalhamento. Para calcular a tensão de cisalhamento em cada trecho, é a equação da torção. A equação da torção é torque vezes C sobre J. Então,
vou fazer para a parte tubular do aço, para a parte maciça do aço e depois para a parte do latão. Para o tubo de aço, a gente calculou que o torque no aço é 581. O C é o C externo e o J é 1,473. Aí eu tenho esse cisalhamento aqui na parte tubular do aço. Na parte do aço maciça, o torque é 600, o C continua sendo C externo, né? E com raio de 1 polegada, e o J muda, porque é maciço. E aí eu tenho esse cisalhamento 382. Ó, que você percebe que, embora na parte tubular tenha, na parte maciça tenha um ângulo, um torque maior, o momento de inércia também é maior. Então, o cisalhamento é menor na parte maciça, enquanto na parte do tubo é um pouco mais crítico, ó. O momento de inércia diminui, porque é um tubo, e o cisalhamento aumenta, mesmo com esse torque menor, né? Então, aqui você tem para o latão, o torque é só de 18,83, é 0,5, que é o raio externo do latão, e o J. Então, o cisalhamento no latão é 96,07. Para calcular a deformação, gente, é só usar a lei de Hooke, tensão igual a modo de elasticidade vezes deformação. Módulo de rigidez, no caso, que é do cisalhamento. Então, a deformação no trecho do aço na parte AB, que é essa daqui, ó, parte AB, que é a parte maciça, você pega 382 e divide pelo G, dá 0,33. Na parte do tubo, ó, o cisalhamento é maior, a deformação também vai ser maior, tá? Um pouco maior. E no latão, do mesmo jeito. E aí, você tem as respostas de tensão e deformação. E é isso. Aqui a gente termina a resolução, né, dessas questões e até a próxima.